Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do professor Danilo. Dando continuidade aos nossos estudos sobre retas e planos, vamos falar sobre posições relativas entre três planos. Vamos nessa? Dados três planos π1, π2 e π3, existem 8 possíveis posições relativas entre eles. Vamos ver quais são essas posições? Bom, os três planos coincidem, dois planos coincidem e o terceiro é paralelo a eles. Os planos são paralelos 2 a 2. Dois dos planos coincidem e o terceiro os intersecta ao longo de uma reta. Dois dos planos são paralelos e o terceiro os intersecta segundo retas paralelas. Os três planos são distintos e se intersectam ao longo de uma reta. Os três planos se intersectam 2 a 2 segundo retas paralelas entre si. E os três planos têm um único ponto em comum. Então essas daí são todas as 8 possibilidades que nós podemos ter quando a gente posiciona três planos, ok? Bom, mas como que eu vou verificar a posição relativa entre os três planos? Bom, para isso eu vou utilizar essa proposição. Então seja os planos π1, π2 e π3 e n1, n2 e n3 seus vetores normais respectivamente. Só como um detalhe, observe que π1, π2 e π3 eles estão como? Eles estão na equação geral, tá bom? Então, se existem alfa e beta reais, tais que o n2 é igual a alfa n1, n3 é igual a beta n1, d2 igual a alfa d1 e d3 igual a beta d1, então temos que os três planos coincidem. Pessoal, só para a gente relembrar, lembra que a gente viu que para quando que dois planos coincidem? Os dois planos coincidem quando A1, B1, C1 e D1 são proporcionais a A2, B2, C2 e D2, não foi? Então essa daqui está falando isso, ó. Se N2 é múltiplo do N1 e D2 é o mesmo múltiplo do D1, então nós temos que esses números A1, B1, C1 e D1 são proporcionais a A2, B2, C2 e D2. Ou seja, eles coincidem. Se A1, B1, C1 e D1 são proporcionais a A3, B3, C3 e D3, a gente viu também o quê? A gente viu que π1 e π3 coincidem. Logo, eu tenho que os três planos se coincidem. Vocês vão observar que as próximas 4 propriedades tudo estão baseadas no que a gente estudou nas posições relativas entre dois planos, ok? Agora, se existem alfa e beta pertencentes aos reais, tais que n2 é igual a alfa n1, n3 igual a beta n1 e d2 igual a alfa d1, mais o d3 é diferente de beta d1, então temos que dois planos coincidem e o terceiro é paralelo a eles. Bom, ó, como eu tenho aqui, ó, que n2 é alfa n1 e d2 igual a alfa d1, então eu tenho que A1, B1, C1 e d1 são proporcionais a A2, B2, C2 e d2. Agora, como eu tenho, ou seja, eles coincidem, né? Agora, como eu tenho que n3 é beta n1, mas d3 não é beta d1, ou seja, o que a gente tem? A gente tem lá daquela posição que o n1 é paralelo ao π3, não é? Que o π1 é paralelo a π3. Ou seja, então eu tenho que dois coincidem e esses dois coincidentes é paralelo ao terceiro, ok? Agora, se existem alfa e beta reais, tá aqui n2 é igual a alfa n1, n3 igual a beta n1, mais o d2 é diferente de alfa d1 e d3 é diferente de beta d1 e d3 é diferente de beta sobre alfa d2, então temos que os planos são paralelos 2 a 2. Bom, aí você pode me perguntar, mas professor, por que tem que ter essa condição aqui? Essa D3 diferente de beta sobre alfa D2? Porque, ó, se o N2 é múltiplo do N1 e o D2 não mantém a mesma proporcionalidade, o N3 é múltiplo do N1 e o D3 não mantém a proporcionalidade do D1, por que eu tenho que ter essa terceira condição? Porque, pessoal, se o D3 for igual a beta sobre alfa D2, a gente vai ter o quê? A gente vai ter que o N2, que o π2 é paralelo ao π3, ok? Então, por isso que aqui, quer dizer, que o π2 é coincidente ao π3. Por isso que aqui, para ser paralelo 2 a 2, tem que ter essa terceira condição também, tá bom? Então, se acontecer do D3 ser igual a beta sobre alfa D2, então a gente tem que o N2 e o N3 são coincidentes, tá bom? Agora, mais uma posição. Se existe alfa pertencente aos reais, tais que
N2 é igual a alfa N1 e D2 igual a alfa D1, mas N1 e N3 não são múltiplos, então temos que dois dos planos coincidem e o terceiro se intersecta ao longo de uma reta. Bom, isso daqui é quando a gente tem coincidente. E quando N1 não é múltiplo do N3, a gente sabe que eles são o quê? Que eles são transversais. Então eles vão se cruzar. Então ele vai formar o quê? Uma reta em relação aos outros dois planos coincidentes. Ok? Agora, se existe alfa pertencente às reais, tais que o N2 é igual a alfa N1, mas D2 é diferente de alfa D1 e N1 e N3 não são múltiplos, então o que a gente tem? A gente tem que dois dos planos são paralelos e o terceiro se intersecta segundo retas paralelas. Então aqui, ó, nessa condição aqui, a gente tem que π1 e π2 são paralelos. E essa condição aqui a gente tem o quê? Que o N1 é transversal, que o π1 é transversal ao π3, ou π3 transversal ao π1, né? Aí como o π3 é transversal a N1 e N1 é paralelo a N2, então ele também vai ser transversal a quem? Ao π2, ok? Então por isso que aqui nós temos dois planos paralelos e o terceiro se intersecta segundo retas paralelas. Bom, até esse daqui é tranquilo da gente verificar, tá bom? A gente pode só trabalhar com o quê? Só trabalhar com posição relativa entre dois planos. Agora essas próximas três posições já são mais difíceis, aí nós temos que saber essas condições, ok? Agora, nenhum dos vetores são múltiplos um do outro, mas existem alfa, beta pertencentes às reais, tais que o N3 é igual a alfa N1 mais beta N2. Ou seja, eu estou falando que eles não são múltiplos, mas eu tenho que um dos vetores é combinação linear dos outros dois. E o D3 também é a mesma combinação linear do D1 com D2. Então eu posso falar que os três planos são distintos e se intersectam ao longo de uma reta, tá bom? Agora, nenhum dos vetores N1 e N2 é múltiplo do outro, mas existem alfa e beta, tais que o N3 é múltiplo escalar, tá? É uma combinação linear do N1 com N2 e o D3 não mantém a combinação linear em relação a D1 e D2. Então temos que os três planos se intersectam 2 a 2 segundo retas paralelas entre si. E o último caso, que é um ponto, né, em comum, nenhum dos vetores são múltiplos um dos outros e existem alfa, beta pertencentes às reais, tais que o N3... e não existem alfa, beta pertencentes às reais, tais que o N3 é combinação linear do N1 com o N2. Ou seja, os três planos têm um único ponto em comum. Então vamos recapitular esses últimos três que é importante, tá bom? Então aqui, ó, se eu tenho que nenhum dos vetores normais é múltiplo um do outro, mas um dos vetores normais é combinação linear dos outros dois, e o D3 também é combinação linear do D1 com D2, mantendo o mesmo alfa e beta, então os três planos são distintos e se intersectam ao longo de uma mesma reta, ok? Agora, se nenhum dos vetores normais é múltiplo um do outro, mas um deles é combinação linear do N1 com N2, por exemplo, certo? E o D3 não mantém essa combinação linear em relação a D1 e D2, então os três planos se intersectam 2 a 2 seguindo retas paralelas. Ou seja, aqui, ó, eu tenho apenas uma reta, aqui eu vou ter três retas paralelas, ok? E no caso de nenhum ser múltiplo um do outro, e também nenhum deles é combinação linear dos outros dois, então a gente tem o quê? Que eles se intersectam num único ponto, ok? Vamos ver uns exemplos. Determine a posição relativa entre os três planos, π1, π2 e π3. Então vamos lá, vamos analisar primeiro os vetores normais. O vetor normal de π1 é 2, 3 e menos 4. O vetor normal de π2 é menos 4, menos 6 e 8. E o vetor normal de π3 é menos 2, menos 3 e 4. Bom, a gente tem o quê? Que o N2 é igual a menos 2N1, o N3 é igual a menos N1. Porém, ó, o D2, quem que é o D2? O D2 é o 4. Ele não é menos 2D1, porque se eu fizesse menos 2D1, daria menos 4, aqui dá 4. E o D3, que é 1, ele não é menos D1. Ó, D1 menos D1 daria menos 2, aqui é 1. E também eu tenho que o D3, ele não é metade do D2. Então a gente pode falar o quê? Que os três planos são paralelos 2 a 2.
ok? Agora, determine posições relativas entre os três planos, π1, π2 e π3. Mais uma vez, vamos lá. O N1 é quem? O 1, 3 e menos 4. O N2, menos 4, menos 6 e 8. E o N3 é menos 1 e 4. Bom, agora, algum deles é múltiplo um do outro? Não, né? Aqui eu tenho que nenhum dos vetores são múltiplos um do outro. Então, nós estamos nos últimos três casos, tá bom? Ou eles se intersectam em uma reta, ou eles se intersectam 2 a 2 formando retas paralelas, ou eles se intersectam formando um ponto. Agora eu tenho que verificar o quê? Se um dos vetores é combinação linear dos outros. Então vamos lá. O N3. Será que o N3 é igual a alfa N1 mais beta N2? Então vamos lá. O N3 é menos 1, 4. E tem que ser igual a alfa, o N1, 1, 3, menos 4. E o N2 mais beta vezes N2, que é menos 4, menos 6, menos 8. Então eu tenho o quê? Que alfa menos 4 beta é igual a menos 1. Eu tenho que 3 alfa menos 6 beta é igual a menos 1. E tenho que menos 4 alfa mais 8 beta igual a 4. Bom, vou usar escalonamento aqui, ok? Então, multiplicando a primeira linha por menos 3 e somando, vai zerar aqui. Multiplicando por menos 3 aqui, vai dar 12, tira 6, vai dar 6. E multipliquei por menos 3 dá 3, tira 1, sobra 2. Ok? Então, ficou 6 beta igual a 2. Mesma coisa eu vou fazer aqui, multiplicando por 4, somei, zerou. Multipliquei por 4, dá menos 16, somado com 8, dá menos 8. E aqui vai dar menos 4 com 4 dá 0. Então, dá menos 8 beta igual a 0. Bom, mais uma vez, agora multiplicando a segunda, tá? Por 8 sextos, tá? E somando com a de baixo, vai zerar. E multiplicando 2 vezes 8 sextos, vai dar o quê? Vai dar 0 igual a 8 terços. Ou seja, o que nós chegamos aqui? Se 0 é igual a 8 terços, é uma sentença falsa. Ou seja, o sistema é impossível. Logo, eu tenho que não existem alfa e beta reais, tais que o N3 é combinação linear de quem? Do N1 com N2. Ou seja, então nós vamos ter que os três planos têm um único ponto em comum, ok? Agora vamos lá. Determina a posição relativa entre os planos π1, π2 e π3. Então, vamos lá. O primeiro vetor normal é 1, 0 e 1. O segundo vetor normal é 2, 0 e menos 1. E o terceiro vetor normal é 0, 0, 1. Bom, mais uma vez, nenhum dos vetores são múltiplos um do outro. Bom, então novamente nós estamos nos últimos três casos. Então agora o que nós temos que fazer? Verificar se um deles é combinação linear dos outros. Então vamos lá. Fazendo N3 igual a alfa N1 mais beta N2. Então eu tenho o quê? 0, 0, 1 tem que ser igual a alfa 1, 0, 1 mais beta vezes 2, 0, menos 1. Bom, então vai dar o quê? Vai dar alfa mais 2 beta igual a 0. Aí vai dar 0 igual a 0 e alfa menos beta igual a 1. Bom, multiplicando a primeira por menos 1 e somando com a terceira, a gente vai ter o quê? Vai dar 0 em relação a alfa. Multipliquei por menos 1, dá menos 2 beta, vem para cá com menos beta, menos 3 beta e vai dar 1. Então vai dar menos 3 beta igual a 1. Ou seja, então eu tenho que o beta é igual a menos 1 terço. Substituindo na primeira equação, a gente tem o quê? Que o alfa é igual a 2 terços. Ou seja, pessoal, o que nós acabamos de ver? Nós vimos que o N3 é uma combinação linear do N1 com N2. E qual combinação linear é essa? É 2 terços de N1 menos 1 terço de N2. Ok? Agora a gente vai verificar se o D3 ele satisfaz essa mesma combinação linear. Então vamos lá, vou fazer alfa D1 mais beta D2. Então o alfa vale 2 terços, o D1 vale 0, menos 1 terço vezes 0, tá? Fazendo isso dá 0. E o 0, ele é diferente de menos 3, que é o valor do D3. Ou seja, nós estamos em qual caso? O N3 é combinação linear do N1 com N2, mas o D3 ele não mantém essa combinação linear. Ou seja, os três planos se intersectam 2 a 2, segundo retas paralelas entre si. Ok? Bom, essa foi mais uma aula nossa. Espero que tenham gostado.
Não se esqueça de dar o joinha no vídeo, compartilhar o canal e não se esqueçam, a matemática não é complicada, a falta de entendimento que a complica. Abraços e até o próximo vídeo.